Hum, Deus. Vamos lá, esperar o povo entrar aqui. Enquanto o povo entra, a gente pesquisa aqui. Maravilha. Ó, a irmã Jacilene entrou aí. Só uma palavra de reflexão nessa noite, meus irmãos. Vão entrando aí. Glória a Deus. Eu gostaria nessa noite, boa noite a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto nessa oportunidade com alguns irmãos, amigos. Eu estava aqui essa noite, nesse momento, preparando aqui uma palavra para ministrar na quarta-feira, no nosso culto de ensino. E eu achei algo aqui interessante em Lucas, capítulo 13, e o versículo de número 6, eu gostaria de compartilhar, né? Deus abençoe, Maria Ciléria. Ou está entrando aí, né? Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. É só uma reflexão para melhorarmos e aprimorarmos o nosso conhecimento acerca da Bíblia Sagrada, tá? O que vem pelo ouvir. O capítulo 13 de Lucas, o versículo 6, diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda um lugar a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa a este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Glória a Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui uma parábola. O que é uma parábola? É uma forma figurada, né, de transmitir uma verdade. Jesus está ilustrando, né? Ilustrando. E ele vai falar acerca de uma figueira. Uma figueira que havia sido plantada em uma vinha. Eu quero a sua atenção para a gente trabalhar esse versículo essa noite. A figueira havia sido plantada na vinha. Olha como é interessante isso aqui. O que é uma vinha? Uma vinha é um solo preparado para plantar uvas. Um solo preparado, adubado, um solo extremamente preparado. O pregador Clebson Souza, meu amigo, Deus abençoe grandemente, é bom tê-lo aqui, viu? Alegria. Um solo preparado exclusivamente para isso. Adubado, né? Sem nada que entrelace, por exemplo, nos ramos. O lugar onde se planta uvas é um lugar extremamente limpo. E precisa ser um lugar onde a temperatura seja adequada para isso. E o texto que lemos nos diz que esta figueira foi plantada no meio de uma vinha. Agora, o que é uma figueira? Uma árvore semelhante, vamos comparar aqui nos nossos dias, ao piqui, que dá em um solo, por exemplo, onde a temperatura chega até a 40 graus ou mais. Não é isso? Então, assim, não existe, por exemplo, um solo preparado. Uma figueira nasce em qualquer ambiente. Ela tem resistência para isso.
E Jesus vai dizer que a figueira foi plantada em uma vinha. Então pense aqui comigo nessa oportunidade. Se esta figueira, que plantada em solo quente, né, sujo, uma temperatura alta, ela produz, ela consegue produzir, imagine ela então plantada em uma vinha, ela plantada no lugar onde se produz uvas. O que se espera dessa figueira? Que ela plante, que ela produza frutos. E por que ela deve produzir frutos? Porque ela está tendo um privilégio muito grande. Que privilégio esta figueira está tendo? De ser plantada em um solo onde o ambiente é próprio para uvas. Um ambiente, vamos falar assim melhor, de ar-condicionado, né? Um solo preparado, adubado. Pastor Romulo Lopes, Deus abençoe meu companheiro, um guerreiro em Araguaína, viu? Referência para nós. Esta figueira está sendo plantada em um lugar onde é privilégio para ela, em uma vinha, um lugar onde se planta uvas. Agora o texto diz que o dono da vinha chega, ele já estava com 3 anos que ia àquela vinha procurar frutos naquela figueira, mas ela não dava frutos. Ela não dava frutos. Coloque-se no lugar do dono desta vinha agora. Coloque-se no lugar dele. O que ele poderia esperar dessa figueira? Que ela produzisse. Por quê? Porque ela estava em um lugar de privilégios. Porque ela estava plantada em um local que não era adaptado para ela. Ela estava tendo um privilégio que outras árvores não têm. Estava plantada em uma vinha, um solo adubado, um clima adequado, um clima adaptado para uvas. E não produzia. Bem, se você me perguntar que lições é que nós tiramos aqui, eu quero compartilhar com você agora. Vai compartilhando aí a live, deixando o seu joinha. Eu vou compartilhar com você agora. Felipe, Deus abençoe. Um abraço, viu? Tamo junto. Que lições nós tiramos daqui? Simples. Existem quantos pastores, pastor Rômulo, quantos pastores, pastor Ezequias, Deus abençoe, meu companheiro, tamo junto. Quantos pastores, deixa eu jogar aqui para ministério, quantos pastores são colocados em igrejas, em determinadas cidades? A igreja dá para ele conforto, dá um bom salário, dá condições, a igreja dá para ele regalias, e mesmo assim ele é como esta figueira, ele não produz. Viu? Pastor Edivaldo Moreira, Deus abençoe, meu companheiro, tamo junto. Ele não produz. Esse pastor é como essa figueira, né? Estou adaptando aqui para você ver. Ele é colocado em um local de privilégio e ele não produz, pastor Ezequias. Ele não desenvolve. Pega ele, bota numa cidade grande, a igreja é grande, a igreja dá salário bom para ele, a igreja oferece tudo de conforto para ele, e mesmo assim ele não consegue produzir. Ele é como essa figueira, está num lugar de privilégios e nem assim ele consegue produzir. Aí, o que acontece? Vamos tirar para o outro lado, já que eu volto para cá. Assim, existem pessoas que se empregam em empresas, aí o que o patrão faz? O patrão dá condições para ele, coloca ele num bom cargo, numa boa função, e sabe o que acontece, pastor Ezequias? Ele não consegue produzir. Ele é nó cego, ele anda pedindo atestado, inventando doenças, certo? Dando prejuízo para a empresa. Ele não consegue produzir, sabe? Porque ele se acostumou com isso. Ele não produz, porque está acostumado a viver essa vida. Ele está tendo privilégio. Deixa eu ser mais realista. Ele está ocupando um lugar que não é dele. Ele está ocupando um lugar que poderia ser de outra pessoa, que às vezes tem o desejo de trabalhar, tem o desejo de produzir. Existem pastores que estão ocupando vagas de pastores, né? Funções de pastores, que não são pastores, certo? Que não são pastores. Existem obreiros que o pastor coloca ele numa função, coloca ele num cargo, coloca ele aqui, coloca ele acolá. Aonde coloca essa criatura, ele não produz.
Aonde coloca ele dá prejuízo, certo? Mesmo estando em um local de privilégios, mesmo estando, por exemplo, em um lugar onde ele tem tudo para produzir, ele tem tudo para dar frutos, mas mesmo assim ele não produz. Carlinhos Fernandes, da Carla, meu amigo, Deus abençoe. Existem pessoas que são assim. Aonde coloca ele não funciona. Transfere ele de uma cidade e ele não funciona. Se é funcionário, tira ele de um cargo da empresa, coloca para outro lugar e não funciona. Certo? Aí ele inventa questionamentos, ele inventa desculpas, né? Ele é aquele tipo de funcionário cristão nó cego, né? Porque olha para cá para entender uma coisa, o que tem de crente nó cego, meus irmãos? O que tem de crente empregado aí ganhando salário de empresas e é nó cego, você está entendendo? São pessoas que não merecem o emprego que têm, certo? Existem pastores que não merecem a igreja que ele pastoreia, porque ele não honra o nome, que ele não produz. Eu repeti para você entender. O moço aqui da parábola estava com 3 anos que ia na vinha buscar frutos, figos na figueira que estava plantada numa vinha, e ele não achava nada. Coloque-se no lugar desse homem aqui. Coloque-se no lugar do seu patrão, então. Você que é empregado, coloque-se no lugar do seu presidente, viu? No lugar do seu presidente, o presidente do campo, o presidente da sua convenção, coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar dele. Ele fica transferindo você de igreja para cá, igreja para lá, campo para lá e campo para cá. E onde ele coloca você está dor de cabeça, você não produz. Coloque-se no lugar do seu pastor, que ele muda você de função, tira você daqui, põe para lá e você não produz. Ele põe você em outro lugar, você não dá certo. Aí quer dizer, você tem privilégios que não merece e mesmo assim você não produz. Pare para perceber uma coisa. Olha, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês que eu me sinto encantado quando eu lembro dessa frase. Martinho Lutero disse uma frase que eu acho fenomenal, forte. Lutero disse assim: Deus se sente menos ofendido com a sinceridade de um ímpio pecador do que com a hipocrisia de um santo. Viu? Deixa eu mostrar aqui outro lado da moeda para você. É tipo aquele crente, quando chega a época dos concursos, né, estaduais, né? Uma vez eu recebi um crente na minha igreja, no final do culto ele veio me pedir oração, e no outro dia, isso eu era pastor em Brasília, ele veio me pedir oração, porque no outro dia teria a prova do concurso, e aí eu disse, então vamos orar, mas antes de perguntar para orar, de perguntar a ele, de convidar para orar, aliás, eu perguntei para ele, varão, e o senhor estudou, se preparou? Sabe o que ele disse para mim? Ele disse, não, pastor, eu não precisei estudar, não. Eu disse, mas como assim? O senhor já sabe da prova, está capacitado, já tem ideia do que vai cair na prova? Ele disse, não. Deus usou um vaso, usou um profeta e disse para mim que era para me ficar tranquilo, que eu não precisava estudar, que eu não precisava me preparar, eu ia chegar lá no dia e só pegar a caneta e responder tudo, porque a vitória é minha e eu não precisaria estudar e me preparar, não. Sabe o que eu disse para ele? Eu digo, varão, eu vou orar para Jesus lhe abençoar, tá? Para ele lhe abençoar. Mas orar para você passar no concurso eu não vou. Ele olhou para mim e disse, por quê? Eu digo, porque Deus não é injusto, meu irmão. Deus não é injusto. Pense comigo, quantas pessoas que não são evangélicos, que não são ímpios, que são ímpios, né? Mas que passaram noites e noites estudando para passar no concurso, que saíram de suas cidades, que estão sacrificando, dando o seu melhor para poder fazer uma prova muito boa, para passar na prova, para ser capacitado. Quantas pessoas não fazem isso? Aí você não estuda, você não se capacita, você não se prepara, e porque você é crente, você acha que Deus é obrigado a lhe passar? Que Deus é obrigado a dar o cargo para você? Pelo amor de Deus, rapaz. Você é uma figueira infrutífera. Você é uma figueira que não merece estar plantada na vinha, certo? Funcionário nó cego, crente enrolão, você entendeu? A gente vive esse mundo hoje de cristãos enrolados, certo?
de crentes que dão trabalho dentro das igrejas. Coloca ele no lugar, não dá certo. Marcelo Braga, Deus abençoe. Estava junto. Coloca ele no lugar, ele não produz. É como essa figueira aqui. É como essa figueira. Plantada numa vinha, com privilégios, não produzia. Plantada numa vinha, com solo fértil, preparado, com um clima adaptado, e não produzia. Que é isso, rapaz? Misericórdia. Existem muitos pastores que estão pastoreando igrejas. Viu? Concorda comigo, você aí? Deixa o seu joinha na live aí, escreve alguma coisa no comentário. Estão tendo privilégios e não estão produzindo. São pastores de grandes igrejas. Estão em determinadas cidades muito bom, têm conforto e não produzem. Não fazem nada, não visitam o rebanho, não oram pelas ovelhas, não têm compromisso. O que é, rapaz? Você não merece a igreja que tem. Você não merece o rebanho que tem. Você não merece ser pastor. Tem muita gente boa aí que poderia estar ocupando o seu lugar, certo? Quem sabe não tem a formação que você tem, o grau de estudo que você tem, mas são pessoas que têm o desejo de fazer a obra com sinceridade, tem Jesus no coração. Aí você tem essa oportunidade que essa figueira tem aqui, você não valoriza. Que é, rapaz. Lamento dizer. Já parou para ver? Você que é empregado numa empresa, quantas pessoas estão desempregadas? São homens honestos, pessoas sinceras que poderiam estar trabalhando no seu lugar. Aí você tem um emprego, você tem um bom salário, você tem um patrão que te valoriza, você tem uma empresa que te dá condições, você não respeita isso, você não valoriza seu emprego. Que é, rapaz, você não valoriza aquilo que você recebeu, a oportunidade que te foi dada. Você não merece o emprego que tem. Você não merece. Você poderia dar a vaga para outro, rapaz. Viu? Poderia dar vaga para você. Está sendo injusto. Você está sendo injusto. Você está sendo uma pessoa incoerente. Por quê? Porque você recebeu condições para trabalhar, você recebeu condições para produzir, você recebeu condições para poder dar certo, e nem assim você está certo. Guarde esta palavra no seu coração. O desejo do meu coração é que você seja alcançado por esta palavra. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus te dê graça, te dê vitória. Essa é uma reflexão. Lembrando que a nossa reflexão hoje, ela foi em Lucas, o capítulo de número 13, a partir do versículo 6, a figueira infrutífera. Se você foi edificado, compartilhe a live, deixe o seu joinha, comente, e nós estamos aqui. Na quarta-feira, nós temos uma live pesada, né? O estudo, o ensino da nossa igreja, no templo da Assembleia de Deus Madureira, aqui em Brasilândia, tá? Nós temos um ensino fantástico aqui, nós estamos preparando aqui um arsenal, tá, para oferecer para os nossos amados amigos internautas, ouvintes, e a nossa igreja em Brasilândia, tá? Nós estamos preparando algo aqui muito forte para poder ensinar na quarta-feira, no nosso culto de ensino, e eu aguardo você, tá? Eu aguardo você, para que a gente esteja lá, comungando desse estudo fantástico que é a palavra de Deus. Até lá, que Jesus abençoe sua vida. Meu muito obrigado a todos que estiveram conosco. Nosso abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.